A paz para a igreja. Eu quero falar aqui o testemunho, a visão, que Deus me transportou de 1990 para 2019, me mostrou o futuro até 2040. Eu quero ler aqui no versículo Ezequiel capítulo 3, versículo 16. E ao findar dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Muito bem. Essa aqui é a continuação da parte 10, que mostra a igreja, e o anjo general terrestre que falou comigo, quando o anjo mensageiro me levou até o alto monte na batalha terrestre. Uma parte dentro do estado de Goiás já havia sido tomada. Vamos lá. O anjo me levou até um alto monte. Esse alto monte estava um pouco dentro do estado de Minas Gerais. Minas Gerais está aqui, tinha como fosse uma península, uma ponta de Minas Gerais. Se você vê o mapa, você vê que ela entra ali sentido para dentro do sul do Brasil, entre São Paulo, tem Goiás, e essa ponta de Minas Gerais desce no sentido para o sul do Brasil. Era aquela ponta ali estratégica que estava sendo disputada ainda por dois príncipes generais do ar, e já na parte terrestre já tinha sido ultrapassada pelo general das forças terrestres, enquanto que a parte de cima ainda estava em disputa pelo anjo príncipe general das forças aéreas. E aí, quando nós chegamos lá, o anjo mensageiro me levou pelo ar, nós chegamos à terra invisível, a terra visível desapareceu, ali dentro do estado de Goiás, ela desapareceu, a terra visível, e apareceu a terra invisível, a mesma terra que Ezequiel ou Isaías vê na Bíblia, uma terra devastada. E aí nós chegamos nesse lugar, nesse alto monte. E quando eu cheguei nesse alto monte, eu olhava para dentro e eu via uma terra completamente, um deserto total, um deserto com uma escuridão, uma certa escuridão, não era escuridão plena, dava para ver, tinha uma certa luminosidade, como fosse de tardezinha, quando está escurecendo. E aí eu via os exércitos das forças terrestres de Deus já tinham tomado dezenas e dezenas de quilômetros adentro dessa parte do estado de Goiás, que havia se tornado invisível, mas geograficamente dava para ver que, pelo meu discernimento, via que os exércitos, boa parte, já tinham entrado na ofensiva para continuar. E a outra parte que descia, ia até fazia fronteira ali com São Paulo e Paraná. E as forças das trevas protegiam toda a região sul. As forças das trevas faziam proteção para as forças de Deus não passarem. E essa proteção seguia do Paraná ali, entrava dentro do estado de Goiás, que havia sido tomado algumas dezenas de quilômetros, algumas centenas de quilômetros lá dentro, e depois ela voltava de novo e a proteção passava por fronteira entre Minas Gerais. Minas Gerais já havia sido tomada da parte terrestre, só que havia uma proteção na fronteira de Minas Gerais,
e passava, ao invés de entrar para dentro do Nordeste, o Nordeste também já havia sido tomada a maior parte da região geográfica do Nordeste, só que ainda ela continuava dentro dos estados do Nordeste, até chegar dentro na região amazônica. Ela passava ali, só que ela não entrava por dentro não, essa agora, deixa eu ver, eu não posso falar que ela entrava, mas vou colocar aqui, porque a grandeza era demais, eu vi que ela tinha entrado dentro do Tocantins, na parte terrestre, as forças de Deus já tinham entrado dentro do Tocantins. E ela seguia encurtando. Quanto mais ela se aproximava da Guiana Francesa, mais ela ia encurtando. Só que ela ia encurtando, só que a parte terrestre era bem maior que a parte de cima. Por isso que eu falei que ela já tinha ultrapassado para dentro do Tocantins. Quando ela chegava na região amazônica, ela entrava dentro do Pará, a linha de proteção das forças das trevas, sentido do interior do Brasil, para impedir as forças que vinham no sentido do mar, do ar, né, para entrar para dentro do Brasil. Chegavam ali no Pará, passavam pelo rio Amazonas e entrava dentro do Amapá. Nos outros vídeos eu coloquei que era Roraima, não é Roraima, é o Amapá. Entrava dentro do Amapá ali e a proteção chegava-se até a fronteira com a Guiana Francesa. Quando eu falo Amapá, é aquela parte do Amapá ali, não tem ali o Amapá, tem a Guiana Francesa aqui, e o Amapá envolve a Guiana Francesa. Envolve a fronteira norte da Guiana Francesa e a fronteira sul da Guiana Francesa. As forças das trevas faziam uma proteção ali na região sul da Guiana Francesa. Não faziam proteção na região norte da Guiana Francesa. Não tem ali o rio Oiapoque? Não havia proteção ali, não. A proteção era para as forças de Deus não entrarem adentro no Brasil, era ali na fronteira sul da Guiana Francesa com o Brasil. Aqui tem o Amapá, aí o Amapá, e aqui está a fronteira norte do Amapá, que faz fronteira com a Guiana Francesa, e vai descendo o Amapá. O Amapá que faz fronteira ali com a Guiana Francesa. Quando vira ali a fronteira sul, nessa fronteira sul, as forças das trevas se concentravam ali, e toda a outra parte, até o Oiapoque subindo ali, tinha sido tomado pelas forças de Deus. Essa parte norte, ela estava toda tomada pelas forças de Deus. A parte norte do Amapá, ali do rio Oiapoque. E aí quando elas desciam, as forças das trevas vinham do interior do Brasil e faziam aquela proteção ali. E havia bem na fronteira entre a Guiana Francesa, a fronteira entre a Guiana Francesa, aquela pinça ali, que é aquele pedaço do Amapá que faz fronteira com a Guiana Francesa, no sul da Guiana Francesa, descendo no sentido para entrar para dentro do Brasil, descendo, que está a Guiana Francesa de cima, se você desce ela direto, você vai passar pela aquela pinça, né? Aquela pinça da fronteira do Amapá, a região fronteiriça entre Amapá e Guiana Francesa. E quando você atravessa ali, se você vem sentido da Guiana Francesa, você atravessa para o Amapá, logo mais na frente está o Pará. Só que para você entrar no Pará, como que o Amapá na fronteira sul faz fronteira sobre toda a extensão entre a Guiana Francesa e o Amapá, para você passar para o estado do Pará, você tem que atravessar, vindo da Guiana Francesa, todo o Amapá. E o Amapá morre bem ali, a fronteira do Amapá se divide com a Guiana Francesa e com o Suriname. Um pedaço daquela fronteira da Guiana Francesa não tinha uma parte livre, era o portão, e
toda a fronteira sul da Guiana Francesa, dentro da Guiana Francesa, estava concentrada por milhões e milhões de tropas dos exércitos das trevas da região dos ares. Era naquela região ali que o príncipe das trevas, do ar da Guiana Francesa, pedia para entrar e foi permitida a entrada dele. Ele entrava com as forças das trevas por aquela região. As forças das trevas entravam nos ares do Brasil, atravessava a fronteira do Amapá e se dividia em todo o interior do Brasil e se voltava para dar apoio para todas as forças das trevas que governavam o Brasil desde o ar, mas se dividia, as forças da Guiana Francesa se dividiam em toda a largura e comprimento da proteção das forças das trevas, que era mais de 6.000 quilômetros, que pegava desde ali do Paraná, passava pelo estado de Goiás e chegava-se até a Guiana Francesa. Então eles vieram e deram aquela proteção. E nisso as forças de Deus estavam, né, todo dali do sentido do mar, nos ares e terrestres, vindo do Nordeste todo ali, também de 6.000 quilômetros de comprimento, mais de 6.000 do Paraná, desde a fronteira de São Paulo com o Paraná, e seguia, entrava um pouco para dentro do estado de Goiás, naquela fronteira ali entre Goiás e aquela ponta aquele pedacinho de Minas Gerais ali, sentido Minas Gerais, para entrar para dentro do Paraná e São Paulo, para entrar para dentro do interior do Brasil, do sul do Brasil, né? Que está o Minas Gerais, aí Minas Gerais faz um mapa aqui, você vê uma ponta de Minas Gerais sentido para o sul do Brasil. Aquela ponta havia sido tomada pelas forças terrestres. Ela não só havia sido tomada, como também forças de Deus, dos exércitos de Deus terrestres, de anjos mesmo, tinham entrado para dentro do estado de Goiás. Só que agora o Brasil, ele tinha desaparecido a região geográfica e desceu, aqui está a terra visível, eu desci e agora eu vi a terra invisível, outra terra, só que na mesma região geográfica. E aí era me discernido aqui, ó, aqui está tudo dividido, você está no mesmo lugar, só que você está agora na terra, a outra terra invisível aos olhos dos homens. E aqui é uma guerra total, naquela região. E aí eu cheguei no alto monte, e aí está o anjo general, comandante das forças terrestres. E aí chegou o anjo de Deus, o anjo mensageiro de Deus, e aqui está o alto monte, e do alto monte se via os combates na fronteira total, e subia um fogo tremendo onde é que ele se debatia, a fumaça subia para cima. E daqui do alto monte você conseguiria ver o embate na fronteira do Paraná, passava por São Paulo ali, né? São Paulo, na fronteira entre São Paulo e Paraná, seguindo, passando por dentro um pedaço do estado de Goiás, voltava um pouco para Minas Gerais e subia e chegava-se até na fronteira com a Guiana Francesa. E ali as forças se debatiam, né? Se chocavam, terrestres, estou falando agora combates terrestres totais. E eram relâmpagos daqui para lá, de lá para cá, guerra total. E saíam línguas de fogo da terra e chocavam contra as forças das trevas, e os anjos de Deus davam um brado, e haviam relâmpagos também que subiam da terra e atingiam as forças das trevas nos ares, e outros relâmpagos subiam para cima, e eu não via da onde que vinha aquilo lá. Só que as forças das trevas tinham grande ódio, porque confundia eles, porque a guerra está bem organizada entre as forças, mas vinham esses relâmpagos, essas línguas de fogo de vários lados, e atingiam as forças das trevas, e as forças de Deus davam brados. E aí eu estou bem aqui no alto monte, né? Quando eu olhei para frente, estava lá o general das forças de Deus, das forças terrestres.
Ele contemplando a guerra, ele estava bem assim, contemplando a guerra, olhando, e tinha os conselheiros deles aqui. Esse general, ele tinha um capacete, e tinha um capacete de anjo, das forças de Deus. Ele era general do alto comando. Tinha uns cabelão também. O cabelão dele tinha estilo cabelo de leão. Cabelão todo tremendo, né? Tinha como fosse como é que fala? Aqui nele aqui, ó. Parecia um cachecol, né? E aí, só que era tudo blindado e tinha uma cinta nele assim. E tinha uma zazona. Já viu, imaginou tesoura? Só que a zazona tudo pontudo assim. Pontuda, como fosse tesoura. Tesoura. Aí quando elas desciam assim, fazia aquele barulhão. Aquele barulhão. E ele era alto, muito alto. Era o mais alto que tinha das forças em cima do monte, era ele. Altíssimo. E aí ele contemplava, ele olhava assim, fazia assim, contemplando a guerra. E ele era todo blindado, tinha uma cinta, tinha uma saiona grande, uma veste, né, muito. E era todo cheio era uma blindagem, só que era uma blindagem diferente, era uma blindagem toda trabalhada, Era no estilo, você já viu aquela imagem da rainha Elizabeth I, a rainha Elizabeth do século XVI? Pois bem, só que era, tá vendo agora que eu mudei a blindagem? Falei assim, nossa, mas essa blindagem é completamente diferente. Era uma blindagem toda trabalhada, ela não era só blindada, não, ela era toda trabalhada, cheia de pompa e toda trabalhada. E tinha uma cinta que ficava mais curta aqui, né? E aquela saiona enorme, uma veste enorme. E todo trabalhado, a blindagem era cheia de coisa, sabe? Cheia de coisa. Não tinha uma parte dele que tinha pele, era tudo blindado. E só tinha uma parte aqui que era visível. O cabelão dele é enorme, o cabelão dele. Eu falei cabelo de leão, mas era diferente, era um cabelão grandão. O cabelão dele descia igual o anjo mensageiro. O anjo mensageiro também tinha um cabelão enorme, cabelão todo trançado, como fosse trançado assim. Estilo trançado, grandão e enorme o cabelão do anjo. Aí ele contemplava aqui, e os conselheiros dele do lado assim. Aí o anjo mensageiro ele contemplava a batalha. A batalha era total. Era mais de não sei quantos milhões, era milhões e milhões que cobria desde do Paraná a mais de 6 mil quilômetros até chegar à fronteira com a Guiana Francesa, das forças de Deus entrando pelo Nordeste, da parte terrestre, e fazia toda aquela matemática ali, toda descendo ali até chegar no Paraná, descendo ali para as águas, né? Era fronteira, estava tudo tomada. Só que do Nordeste, da Guiana Francesa ali, fazendo a proteção, protegendo boa parte do Pará, a maior parte do Pará, e fazendo a proteção contra o Nordeste para as forças de Deus não acabar. Era uma proteção total. E a proteção ia seguindo, passando ali quase a metade do Tocantins. As forças de Deus já tinham entrado pelo Tocantins, as forças terrestres, só que as forças das trevas faziam uma proteção bem ali no meio do Tocantins, descia, voltava quase entrando para dentro do Nordeste, proteção ainda, descia ali pela Bahia, fronteira com a Bahia, outras partes da Bahia protegendo ainda, havia partes que estavam mais adiantadas, outras não, e desciam, chegava ali na fronteira com Minas Gerais já tinha sido tomada plenamente pelas forças terrestres, e na fronteira com o estado de Goiás, as forças terrestres já estavam adiantadas, acredito que uma centena de quilômetros adentro do estado de Goiás, ou menos. Depois elas voltavam e faziam fronteira ali de novo com o estado do Paraná e São Paulo, até chegar nas águas. E as forças das trevas para o interior do Brasil, do sul do Brasil, vinha pelo centro-oeste ali e fazia aquela proteção total para não deixar eles entrar. E a guerra era renhida, e relâmpago contra relâmpago, aquela coisa terrível. E aí
O anjo de Deus está aqui, o general está no alto monte e via. E aí nós víamos a guerra, eu aqui de cima, o anjo de Deus vendo a guerra. E os anjos também conselheiros acima que vendo a guerra. E abaixo, bem abaixo, é como se você estivesse num alto monte. Esse alto monte ele chegava próximo às nuvens. E de lá de cima dava para ver a guerra total. O Brasil era plano, tudo era plano. Tinha alguns montes. E você via a guerra até, de lá de cima do monte, você dava para você ver a guerra até na fronteira com a Guiana Francesa, porque as forças das trevas já tinham entrado nos céus do Brasil, as forças das trevas da Guiana Francesa, para dar apoio para as outras forças das trevas que lutavam contra a ofensiva dos anjos de Deus. A região sudeste já tinha sido tomada por assalto pelas forças de Deus. Era imperativo que nessa ofensiva as forças de Deus das elites tinham que tomar a região sudeste. E ela foi tomada. Ela foi tomada, não foi? E aí o que aconteceu? O anjo, a guerra estava total ali, né? Relâmpago contra relâmpago ali. E você via também a guerra nos ares, a guerra total. Cavalaria contra cavalaria, aquela coisa terrível. E aí o anjo mensageiro disse para mim assim, falou assim, ele chegou lá e se aproximou do anjo general. Aí conversou com o anjo general pegou e o anjo mensageiro chegou em mim e falou, Wes, vem aqui. Me apresentou para o anjo general. Aí o anjo general olhou para mim assim e disse, você foi trazido aqui para mim te dar uma palavra. Você está vendo? Você está vendo essa guerra aqui que está acontecendo? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, essa guerra aqui é porque a igreja, ela orou contra a droga manipulada para destruir o filho da mulher e para Deus mudar os caminhos desta nação. Um profeta de Deus orou, profeta de Deus, ungido por Deus, orou com a igreja do Brasil e nós estamos aqui para mudar. E aí vai mudar. Aí ele disse assim, mas essa guerra aqui, ela é de tempos antigos, ela vem de muito tempo antigo, é uma guerra total que existe em todos os confins da terra, ela é travada em várias frentes de batalha no mundo inteiro. O que você está vendo aqui é porque o profeta ungido por Deus desta nação, ele orou, profetizou e Deus atendeu o pedido dele. Nós estamos aqui cumprindo esta missão, só que essa guerra que você está vendo é uma guerra que vem de muito tempo. É uma guerra travada no mundo inteiro. Aí ele pegou e disse assim, ó, olhe para trás. Quando eu olhei para trás, eu não falei que o Sudeste tinha sido tomado, Minas Gerais não havia sido tomado. Então, se eu olhar para trás, as forças de Deus estão aqui na frente. Se eu olhar para trás, é a região liberada pelos exércitos de Deus. Quando eu olhei para trás, eu vi que na região aonde os anjos de Deus, os exércitos de Deus liberavam, na região da terra invisível, havia luz, havia plena luz no deserto. No deserto havia luz e crescia algumas coisas crescia uma certa vida, né? Vida, só que era deserto. Aí ele disse assim, na região onde nós controlamos, existe luz. E a nação, ela é abençoada. Olha agora para a região das trevas. Quando eu olhava onde é que as forças das trevas governavam, eram trevas, era certa escuridão. Aí ele falou assim, continue olhando para o deserto. Quando eu estava continuando olhando para o deserto, aí eu não falei que é a terra invisível, eu estava na terra invisível, só o deserto. Mais acima da terra invisível, a terra visível é como se fosse uma capa. Não tem aqui onde é que nós habitamos, aqui é como se fosse uma capa por cima da terra invisível. Essa capa ela tem quilômetros de altura.
Quando abaixo dela está a terra invisível para os homens, mas ela existe, ela está aqui, está abaixo dessa terra nossa. É a terra invisível que Ezequiel vê. Nisso eu estou vendo a terra invisível, que é o deserto, eu estou olhando para trás. Enquanto isso a guerra está aqui nos ares. Quando eu estou continuando a olhar, não falei? A terra visível, só que a terra visível tinha desaparecido. Só que do mesmo lugar onde é que estava a terra visível, eu vi que uma cidade, aí você viu agora que essa cidade ela está na terra visível. Só que eu não vi a terra visível, eu vi uma cidade. Uma cidade. Para que você entenda, ela está no mesmo lugar da terra visível. Só que a terra visível, eu não olhei para cima, eu olhei para trás. Só que no lugar que eu vi a cidade, não tinha a terra não estava debaixo dela, porque a terra sumiu. Eu via somente a cidade e uma certa base, né, da cidade ali. E ela descia para a terra invisível, ela descia, e eu falei, meu Deus, é aquela terra ali que está descendo, aquela cidade que está descendo, era uma cidade grande do tamanho, maior do que São Paulo. E ela descia e se projetava no deserto ali, ela descia. Então você viu que ela desceu da terra visível, né? Ela desceu dos ares do céu, né? Ela desceu da terra visível, da terra dos homens. Ela desceu e se estabeleceu no meio do deserto, onde é que os anjos de Deus tinham liberado. Aí eu vendo aquilo, continuei vendo, né? E eu falei, nossa, mas aquela cidade ali, ela se projetou no meio do deserto, como que pode? E a cidade você viu, o barulho, as pessoas trabalhando normal, só que eu via, de cima do alto monte, eu via ela plenamente, grande igual, maior do que São Paulo, gigantesco, prédios, tudo igual uma grande cidade, uma grande metrópole. E aí o anjo pegou e falou, nós vamos lá te mostrar. Aí ele pegou e desceu, mas o anjo general desceu, mas o anjo mensageiro da igreja, os dois desceram, ficaram num lugar mais alto, numa certa área mais alta, e eu vi a cidade. Aí o anjo disse assim, continue olhando para a cidade. Eu continuando olhando para a cidade, não esquece da guerra. A guerra está na nossa frente. A guerra, eu estava aqui olhando para a cidade aqui atrás, a guerra estava aqui na frente, aqui, a guerra entre os anjos de Deus terrestre contra os anjos das trevas e a guerra aérea também. Aí o anjo disse assim, continue olhando para a cidade, Wesley. Eu continuei olhando para a cidade e a cidade começou a desaparecer. Partes da cidade começou a desaparecer na minha frente. Ela apareceu, daqui a pouco ela começou a desaparecer. E começou a desaparecer tudo. Só que eu vi que desaparecia o poder legislativo, foi me discernir, desapareceu o poder legislativo, judiciário e executivo. E desapareceu a cidade. Só que desapareceu a cidade. E eu falei, o anjo falou, Wesley, o que você vê? Eu falei, eu vi que desapareceu a cidade. Ele falou, olhe, continue olhando, você vai ver a única coisa que vai ficar. Eu continuei olhando e só ficou unicamente as igrejas. Centenas e centenas de igrejas. Igrejas cristãs, igrejas que têm o nome de Jesus. Somente Jesus. Não vi placa de igreja lá não. Não tem placa de igreja lá não. Não tem placa de igreja lá que não come carne disso, come daquilo, que guarda isso, guarda aquilo, não. Só ficou as igrejas que temem a Jesus Cristo. Não tinha nenhuma placa de igreja. Era somente as igrejas que temiam a Jesus. E aí, e eram centenas e centenas. Aí eu cheguei mais próximo, aqui não tem como você estar no Rio de Janeiro, numa serra mais alta ali, e você vê a cidade toda ali, descendo. Aí eu via que do meu lado, assim, tinha uma igreja próxima. E a cidade tinha desaparecido, desse alto lugar, dava para me ver as centenas e centenas de igrejas. A cidade desapareceu e ficou as igrejas espalhadas no mesmo lugar onde é que estava a região geográfica da cidade.
tudo organizado, respeitando as ruas, só que tudo desapareceu. Só que a única coisa que eu vi foi as ruas bem divididas ali para mostrar as igrejas. As ruas ficaram, né, para dividir as igrejas ali certinho ali. Centena, imagina uma metrópole inteira desaparecer e só ficar somente as igrejas. Então elas estavam espalhadas, todas bem organizadas. E eu vi que essa igreja mais próxima, ela tinha, não tem a base da igreja? A base da igreja, eu vi que essa base dessa igreja mais próxima, ela tinha mais de 2 metros, muito mais, uns 3 a 4 metros de altura, era a base dela. A base, que está na igreja, não tem aquela base dela? A base dela era gigantesca, tinha 3, 4, 5, 6 metros de altura. Falei, nossa, mas que base enorme dessa igreja. Ela, aqui está a base, né? Em cima é construída a igreja. Não tem uma alicerce quando você vai construir a casa ali? Pois é só que essa base, as bases das igrejas tinham 2 metros, 3 metros, 4 metros, 6 metros de altura. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, olha o tamanho dessa base dessa igreja, que essa igreja está alicerçada. Aí o anjo da igreja pegou e falou assim comigo assim, olha agora, Wesley, os concretos que a base da igreja está sustentada. Quando eu olhei a minha visão, por enquanto eu estava olhando a base das igrejas, e principalmente nessa igreja que eu estava diante dela, é como fosse que ela estava, como fosse, não tem uma serra, aquela serra que é a favela lá do Rio de Janeiro, faz de conta que tinha, que está a igreja aqui, mais uma serra, aí tem aqueles centenas de igrejas, a cidade tinha desaparecido, eu vi centenas de igrejas, dezenas de quilômetros, a cidade era dezenas de quilômetros, aí eu vi as igrejas espalhadas por toda a largura de onde é que era a cidade. Só que essa igreja estava mais próxima, era uma igreja grande, essa igreja tinha capacidade para mais ou menos umas 500 pessoas. E aí, eu vi primeiramente a base dela, né, que era gigantesca, de uns 4 metros de altura, gigantesca, a base. Aí o anjo falou assim, agora você olha agora o concreto dela, que ela está alicerçada. Onde é que o concreto dela vai? Como que você vai ver o concreto? Você vê a igreja, né? E eu vi que ela estava no deserto. O concreto entrava dentro ali da areia, né? Ele só dava para mim ver a base. Aí o anjo falou assim, olha agora para o concreto dela, onde é que o concreto dela que é o que sustenta ela, né? Minha visão pegou assim, eu estou aqui olhando, é Deus que faz isso, né? Minha visão pegou e disparou, disparou no deserto, abaixo dela. Quando eu olhei, não tem um concreto, que não tem um prédio, onde é que vai colocar abre aquele buraco e desce o concreto. Quando eu olhei, o concreto da igreja, ele descia, o concreto, tem várias partes dos concretos, não tem uns buracos. Eu via que o concreto dessa igreja, ele descia. Descia e parecia que não tinha fim. E o concreto chegava até o inferno. Chegava nas profundezas do inferno. Eu falei, meu Deus, o concreto dessa igreja chega até o inferno. E eu vi o concreto descendo, descia até as profundezas. A minha visão disparou e a minha visão foi lá no fundo. E eu, seguindo o concreto, chegava até o inferno. Bati nas outras igrejas, eu vi. A minha visão foi como fosse assim, disparava. E aí eu vi o deserto. Só que a minha visão, ela teve capacidade de olhar e ver o concreto descendo. E via o inferno lá embaixo, o concreto descia até o inferno. Aí o anjo disse para mim assim, ó. O que você está vendo, você viu porque a cidade, essa cidade que você viu, ela está no mundo visível. Você está vendo essa guerra que está acontecendo tanto no céu quanto aqui, no céu que eu falo, nos ares. Essa guerra que você está vendo, tanto nos ares quanto aqui, só que era dividido. Isso aqui que fica um pouco difícil. Quando era para o anjo falar, quando era para falar da igreja, o anjo general falava só, você vai ouvir agora o anjo da igreja. Quando partia para o lado da guerra, o anjo da igreja falava assim, agora você vai ouvir o anjo general. Então era uma troca era um falando, agora é a igreja, aí o anjo. Agora é a guerra. Aí o anjo falava, agora é o anjo general que vai falar com você, é o anjo da guerra.
Aí o anjo general falou assim, você está vendo? O anjo de Deus falava assim, ó, quando você está vendo essa guerra que está acontecendo? Aí eu falei, tô. Ele falou assim, essa guerra que está acontecendo, Wesley, servo do Senhor, ela é entre os anjos e ela acontece em várias partes do mundo. Só que você tem que se atentar para a guerra que está acontecendo na sua nação. Porque essa guerra ela acontece no mundo inteiro. Só que teve um profeta de Deus que ele orou e está sendo mostrada com relação ao seu país, com a oração da sua igreja. Então foi atendido especificamente para você, atende para a sua nação. Essa guerra é para a sua nação, só que ela está acontecendo no mundo inteiro. Ela está acontecendo no mundo inteiro por causa dessa droga manipulada. E a igreja está orando e Deus está atendendo. Só que atente para a sua nação, porque a sua nação tem mudança, não só acima, mas embaixo, porque Deus vai mudar a história da sua nação. E nessa guerra, você viu que essa cidade, ela desceu da terra da humanidade, dos homens, e ela se projetou nessa terra invisível aqui, invisível aos olhos dos homens, só que ela está aqui também, só que ela está mais abaixo da terra, da segunda terra. Aí eu falei, vi, aí ele falou assim, você viu que você ficou maravilhado, porque essa cidade, ela desceu num lugar deserto, e você está vendo a guerra, e a cidade começou a desaparecer, não foi? Eu falei, foi. Aí ele falou assim, sabe por quê? E você viu que os poderes legislativos, executivos, os poderes dos homens desapareceu? Eu falei, ele falou, sabe por quê? Eu falei, não. Aí ele falou assim, ó, é porque, tinha vezes que um falava e tinha vezes que o outro falava, por isso que fica um pouco difícil, tinha vezes que quando era da igreja, era o anjo de Deus, o anjo da igreja. Quando era para a guerra, era o anjo da guerra, um ficava jogando, agora ele fala, agora esse aqui fala, agora esse aqui fala. Porque eu já estou falando assim, só depois que eu vou falar diretamente, já ficou bem impregnado. Aí ele falou assim, é porque nessa guerra, você viu que a cidade, ela desapareceu, os poderes, Wesley, é porque nessa guerra, no mundo, esse mundo que você está vendo aqui, no seu mundo eles chamam de mundo espiritual. Só que aqui é uma terra invisível. É uma guerra que é travada aqui. Essa terra aqui, ela existe, ela está abaixo dessa terra sua, da segunda terra por cima. Essa aqui é a primeira terra. É como se fosse uma laranja. Aqui está a terra dos homens, é a primeira laranja, né? Aqui está. A outra terra é como se fosse uma laranja dentro de outra laranja. Essa, aqui está embaixo é a primeira terra. Aqui está em cima é a segunda terra. Essa segunda terra da humanidade, ela desapareceu e eu estava agora na terra, na primeira terra, que é invisível aos olhos dos homens. É onde é a terra devastada que Ezequiel ou Jeremias viu. Aí o anjo disse assim, ó, nessa guerra, Wesley, os poderes humanos, os poderes dos homens, não têm poder sobre essa guerra. Você sabe quem é que tem poder sobre essa guerra? Você viu que todos os poderes desapareceram e só ficou somente a igreja de Jesus. Não existe nenhum poder, nada. A única que tem poder é a igreja de Jesus. E eu vi centenas. Aí ele falou assim, ó, quem tem poder nessa guerra em nome de Jesus é a igreja, Wesley. Você está vendo esse alicerce aqui? A base é o alicerce da igreja fincado em Jesus. Esse alicerce, essa base que você está vendo, é a igreja que está estabelecida, e quem é o alicerce dela? É Jesus Cristo, Wesley. Aí falou assim, você está vendo, Wesley? Você viu esse concreto que descia até o inferno? Eu falei, vi. Ele falou assim, Wesley, é porque a igreja tem autoridade no inferno, em nome de Jesus, e também tem autoridade no céu, Wesley. Aí ele pegou e falou assim, aí o anjo dos exércitos de Deus pegou e falou assim, ó, o anjo dos exércitos de Deus tomou a palavra, agora é você. Aí ele falou assim, ó,
o anjo dos exércitos de Deus pegou e falou assim, ó, agora você vai ver a igreja entrando em guerra agora. Anjo mensageiro, mostre para ele, anjo da igreja de Jesus, mostre para ele. Aí falou, Wesley, olha agora para a igreja. Você não viu aquela parte que eu falei do pastor Silas Malafaia, quando ele ora e sai uma explosão do altar? O que foi que aconteceu? Eu estava pro lado de fora, eu vi as igrejas, só que tinha uma igreja próxima, uma igreja assim de uns 500 membros, só que eu estava pro lado de fora e daqui dava para mim discernir, qualquer um consegue discernir. Você vê na igreja a entrada daqui, você vai ver que o altar está lá na frente, né? Só que eu estava pro lado de fora. Daqui a pouco ele falou assim, olha agora a igreja entrando em guerra, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vi uma explosão da igreja que estava pertinho de mim assim, e eu vi até, porque eu estava acima, eu vi o teto dela. Aí no mesmo lugar ali onde é que estava o altar, eu vi uma explosão saindo, um relâmpago saindo. Pá! Um relâmpago tremendo, da largura de um quarto, 4x4, ou maior. Esse relâmpago subiu, um relâmpago. Só que ele não era igual um míssil, era um relâmpago permanente, como fosse um laser permanente. E ele subia assim em velocidade tremenda e destruía cavalarias infernais dos exércitos das trevas. E ele batia assim que os anjos das trevas tentavam fugir, só que não tem como fugir, porque quando o relâmpago pega, quando ele pega como fosse um fio, um choque, pega ali, parece que explode, no lugar onde é que ele não pega também explode. A maior parte é destruída. Daqui a pouco eu estou olhando, as centenas de igrejas começou a soltar relâmpago. Pai. Falou assim, vê, e quando a igreja ora, isso aqui que você está vendo é uma convocação de oração que foi convocada pelo ungido do Senhor que Deus chamou para tempo determinado. O pastor Silas Malafaia, ungido do Senhor, ele convocou a igreja para orar e Deus, nós estamos na guerra prolongada de repreensão da droga manipulada que foi solta para destruir o filho da mulher, que há de reger as nações com Jesus, e também para a mudança das estruturas sociais desta nação e mudança plena dessa nação. Em nome de Jesus. Aí daqui a pouco eu vi centenas eu vi a igreja, começou a orar, a igreja fez aquele barulhão nas igrejas, só que eu não vi ainda eu vi as igrejas, o povo clamando, só que eu estava pro lado de fora. Estava o anjo aqui de cima da serra, né? Como fosse na periferia do Rio de Janeiro, aquela serra lá, estava cheio de casa, só que todo desapareceu, só vê somente as igrejas. Eu estou aqui, o anjo mensageiro está aqui do lado, o anjo dos exércitos, Deus general, está aqui vendo, e soltava relâmpagos, milhares de relâmpagos. Uns relâmpagos, centenas e centenas. Se na cidade tem mais de 1000 e só ficou lá a igreja que servia a Deus, servia a Jesus. Somente a igreja que tem o nome de Jesus Cristo está nesse lugar. E aí, o que acontece? Eu estou vendo aquilo e subia relâmpagos para cima, uns destruíam os exércitos das trevas, outros relâmpagos subiam para cima e batiam nas águas. As águas se abriam e desciam exércitos agora. Exércitos para ajudar os exércitos dos anjos de Deus que estavam enfrentando dois exércitos. O exército que vinha da Guiana Francesa e o exército agora que estava aqui dentro do Brasil, contra os exércitos de Deus. Aí as águas se abriam, as águas profundas acima se abriam. A oração da igreja em forma de relâmpago subia agora e batia nas águas, as águas se abriam e descia o exército de Deus para dar reforço para o anjo general. E aí o que acontecia? Outros relâmpagos saíam e destruíam os exércitos, destruíam as cavalarias para dar apoio para os anjos de Deus também. E outros exércitos subiam e rebentavam a gigantesca placa tectônica, a concentração de tropas das trevas que estavam lutando contra os anjos de Deus.
E o poder era gigantesco, porque era no nome de Jesus. E outros relâmpagos saíam e rebentavam eu chamo de cidade infernal, que é gigantesca. Cobria, se brincar, 20% do Brasil era coberto por essa gigantesca. Eu falo do tamanho do estado do Mato Grosso, só que era bem maior. Ficava quase chegando no espaço, o espaço em prisão, que está preso abaixo. Uma gigantesca nuvem escura, semelhante a uma gigantesca nuvem escura, ou semelhante a uma gigantesca tempestade do deserto do Saara. Só que bem acima das nuvens e dentro disso um habitat de bilhões e bilhões de anjos. A elite das trevas, centenas delas. A maior elite é a elite dragão-serpente. Governa as nações desde cima. Sobre cada nação tem um poder desse e um príncipe que governa desde o alto. Só que a elite maior dessas elites da rebelião é a elite dragão-serpente. Eu não estou falando de demônio Zé Ruela aqui, que anda perturbando os outros aqui, não. Isso aqui são os escravos. Esses são os escravos. Os escravos da elite superior. A missão desses escravos que está nessa terra invisível, boa parte deles é entrar na terra visível, destruir o ser humano e, consequentemente, ele ser lançado no inferno. Esses demônios são escravizados por espécies de demônios superiores. Quando esses demônios não trabalham direito, eles são torturados. E até mesmo seus superiores, é como fosse, não tem uns escravos, aí não tem lá o chefe dos escravos que rebenta os escravos no cacete. Quando esse superior também não trabalha direito, ele também é tirado e colocado outro, ele também é torturado. Então a coisa é isso, escravo trabalhando no meio de escravo. E também funciona no mundo visível. No mundo visível também tem. No mundo visível, quem é os... No mundo visível, aí quando eu falo desses demônios aqui da terra, eles são a extensão da rebelião inferior. Essa extensão da rebelião inferior tem os seus capatazes. Esses capatazes oprimem os que são escravizados. Quando esses capatazes também não trabalham direito, eles também são torturados e trocados. No mundo visível também funciona da mesma forma. No mundo visível existem as elites. Não tem aí essas elites que essas pessoas dizem de teorias de conspiração, que tem esse nome. Não tem as chamadas elites, essas que vocês já sabem, as elites que o pessoal coloca aí no seu vídeo, não sei mais o que aí. Isso aí é a extensão do poder compartilhado da rebelião. É a extensão organizada. Ela recebe poder de governo mundial para escravizar a humanidade. O projeto qual o principal projeto? Levar as pessoas a não conhecerem Deus e o seu enviado, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Deus, fazendo com que a humanidade não conheça a Jesus Cristo. Eles entram essa humanidade perece. Então, esse governo mundial é o poder compartilhado, é a extensão do poder compartilhado, do poder superior para esses. O mundo superior das trevas, para esses é revelado. Não tem aí as teorias de conspiração que falam quem são? Esses que governam, eles conhecem o mundo superior, invisível, mas conhecem, é mostrado para eles através da mentira. É mostrada a parte boa, é mostrada as elites. Nunca é mostrada... enganam eles com a mentira. Só que eles são o poder inferior. Tudo aqui está o poder inferior dos demônios, aqui está o poder inferior da humanidade. Todos eles são baixos. Todos eles são baixos.
quem comanda mesmo é os grandão. Potestade do ar. Os poderes das trevas que se dividem em 3 poderes: poder aéreo, poder terrestre e poder marítimo. Essas elites angelicais, elas fazem a ligação com esses 2 poderes, tanto o poder de demônios escravos, quanto o poder das elites aqui. Essas elites que você já sabe quem é, essas organizações aí, as organizações secretas. Esses são escravos. São escravos, e quando não trabalham direito, só que eu estou falando é uma parte ínfima, porque a gigantesca maioria que pertence a isso nem sabe. Quem só sabe dessa verdade são poucos. Então, uma hierarquia maior. Mas todos são a extensão da rebelião inferior. Quem comanda mesmo é como se fosse assim, não tem a Matrix? Aí entra agora na Matrix. A Matrix é uma prisão criada por quem também está preso. Essa Matrix e esses que criaram ela, todos eles estão presos. E também os grandões também do poder do ar também está preso. Preso abaixo de quê? Abaixo de águas profundas. É uma prisão. Nada passa. A única coisa que sobe, essas águas só se abrem para o nome de Jesus e quem lhe pertence, a saber, a sua igreja fiel. Nada passa, tudo é tratado abaixo das águas. Nada passa. Está tudo preso. Então, e essas elites, não tem as centenas de elites, o poder dragão serpente é a parte mais orgulhosa que tem. Ele briga com os anjos, briga lá em cima para não deixar os anjos. É uma elite totalmente, não tem um orgulho. O poder dragão serpente, partes da elite é lá em cima. Quem é que trata o tratamento, que faz a ligação de poder entre o poder superior e o poder inferior? São outras elites que habitam as partes celestes, são outras elites que entram em contato com as partes escravizadas de demônios no mundo invisível, outra terra aqui abaixo, e também fazem contato através de poderes ocultos com a parte visível da extensão da rebelião, a parte visível organizada. Então fazem contato, recebem ordens deles, de quem? Do poder superior? Do poder superior, mas elites